Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. De volta aqui o professor Gabriel Velasco, do IAS, Instituto Aprendendo do Zero, beleza? Então, bora aí para a nossa terceira aula sobre a lei orgânica do município de Montes Claros, para você que vai prestar o concurso aí da prefeitura, tá? Mas antes da gente começar, a gente está com uma meta aí de atingirmos 3.000 inscritos, pessoal. E segundo a estatística lá que o pessoal verificou, 80% das pessoas que estudam com a gente aqui ainda não se inscreveu. Então, te peço uma gentileza. Vai aqui, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo que você vai nos ajudar pra caramba, vai nos ajudar muito. A gente disponibiliza aqui as aulas de forma gratuita, o audiobook também de forma gratuita, e nós estamos preparando o e-book de questões para te ajudar nessas questões de leis municipais a alcançar uma boa nota. Então, o que a gente pede para você, contrapartida, é que você se inscreva em nosso canal, porque nós também prepararemos material não só para Montes Claros, mas para outras prefeituras aí no entorno, que você também poderá fazer concurso e estudar aqui com a gente. Tá? Então, vai lá, se inscreve, dá aquela moral para a gente aí, nos ajude em nosso crescimento. Pô, a gente será muito grato por isso. Tá legal? Então vai lá, ó, já se inscreve, já ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos, tá? Vou esperar por você, tá legal? Bom, nós paramos no artigo 94, a gente agora vai seguir do artigo 95. Vamos falar um pouco agora da organização administrativa do município, tá? E a sua estrutura, beleza? Bom, o artigo 95, ele fala da administração sendo constituída dois órgãos integrados na estrutura administrativa da prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. O que acontece aí, pessoal, que essas entidades, tá, que a gente fala aí de personalidade jurídica própria, a gente tem as autarquias, sociedade de economia mistas, tá? Alguns entes que fazem parte da administração indireta, que nós vamos dar uma olhada aqui agora, e é importante você ter essa noção. Quando nós falamos de secretarias, enfim, a gente fala de administração direta, que estão ligadas diretamente à prefeitura, à administração, vamos colocar assim, já indireta não. Então, vem comigo aqui para a gente compreender como funciona. Parágrafo 1º diz que os órgãos da administração direta que compõem a estrutura da prefeitura, olha lá, organizam-se e coordenam-se atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições. Esse é o parágrafo 1º. No segundo, tá, a gente já começa a destrinchar aí, ó, as entidades dotadas de personalidade jurídica própria, que compõem a administração indireta do município, classificam-se em, vamos lá, primeiro, a autarquia. Trata-se de um serviço autônomo. A criação da autarquia, por lei, ela tem personalidade jurídica. O patrimônio e a receita são próprios para execução de atividades típicas da administração pública, que requeram para seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Por exemplo, as autarquias que têm poder de fiscalização. Tá legal? Isso aí é fundamental para a administração, porém, de forma descentralizada. Ok? Empresas públicas também são as entidades, novamente, dotadas de personalidade jurídica, só que aqui, pessoal, personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio, capital e capital do município. São criadas também por lei para exploração de atividades econômicas que o município seja levado a exercer, tá? Então, dá uma guardada aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, autarquia, serviço autônomo é criado por lei, beleza? Isso aqui é importante. E a empresa pública também é criada por lei, tá? Então, vamos guardando esses pontos aí, por quê?
Dá uma olhadinha rapidinho, vou voltar lá, aqui na fundação pública. Olha lá, a Sociedade de Economia Mista ela também é criada por lei, mas olha aqui a fundação pública. Ela é criada em virtude de autorização legislativa. Então, faz as suas anotações, porque o meu papel é te chamar atenção para isso, e são coisas que são cobradas, tá? Vamos voltar ali em empresa pública, ó, criada por lei para a exploração de atividades econômicas que o município seja levado a exercer, por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Já a sociedade de economia mista, tudo bem, ela é dotada de personalidade jurídica de direito privado, beleza, criada por lei, também para exploração de atividades econômicas, sob forma, o que, ó? Sobre a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, ao município ou à entidade da administração indireta. Beleza? Então, tem essa diferenciação aí, ok? Beleza, fundação pública, pessoal, olha lá. A fundação pública já é entidade de personalidade, dotada de personalidade jurídica, de direito privado, beleza. Só que, como eu falei aqui, ela é criada em virtude de autorização legislativa, não é por lei, como a autarquia, né, que a gente viu, empresa pública, ok? E também, olha a atividade fim dela, acaba sendo diferente. Ó. É para desenvolver atividades que não exijam o quê? Execução por órgão ou entidade de direito público, tá? Com autonomia administrativa, ela tem patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, funcionamento custeado por recursos do município e também de outras formas. Tá legal? Então, aí é um grupo aí de entes que faz, ou esses entes fazem parte da administração indireta. E esses pontos aí que eu destaquei são importantes para você, aí no seu material, fazer a anotação. Beleza? Dos atos municipais, já no capítulo 2, seção 1, da publicidade dos atos municipais. Artigo 96, a publicidade das leis e atos municipais far-se-á no Diário Oficial Eletrônico do município, disponibilizando em sítio de rede mundial de computadores e por afixação na sede da prefeitura ou da Câmara. Aí vamos lá. Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. É lógico. Por quê? Como que os interessados, ou vamos colocar a população, vai ter conhecimento desse ato se ele não for publicado? Então, antes dessa publicação, esse ato ainda não produz efeito. Beleza? Esse é um ponto. Parágrafo 3º. A publicação dos atos não normativos serão publicados em sua íntegra. Beleza? Então, aí eu tenho uma restrição aos atos não normativos. E aí deverão ser publicados em toda a sua íntegra. Artigo 97. O prefeito fará publicar. Bora lá dar uma olhada. Ó, diariamente, por edital, movimento da Caixa do dia anterior. Mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa. E anualmente, até 15 de março, pelo órgão oficial do Estado, as contas de administração constituídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais em forma sintética. Beleza? Então, os prazos de demonstrativos do prefeito, levar a publicidade. Seção 3 dos atos administrativos, que são de competência do prefeito e devem ser expedidos com obediência às seguintes normas. Aí, pessoal, olha só, quando o prefeito ele tem alguns atos, né, algumas normas aí. Como que é? Ó, primeiro, ele pode expedir por decreto, tá? Também existe a portaria. Então, nós vamos ver aqui onde se encaixa cada um. O rol é extenso, tá? Eu coloquei alguns aí. Então, ó, por decreto, pessoal, tá? Por decreto, eu tenho os seguintes casos: regulamentação de lei, abertura de créditos especiais suplementares,
a aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que compõem a administração municipal, também permissão de uso dos bens municipais, medidas executórias do plano diretor, beleza? Então, aí são formas que serão publicadas por decreto, tá? Nesses casos aí, além de normas de efeitos externos, não privativos de lei, fixação e alteração de preço. Então, guarda aí, essas formas são esses casos são por decreto. Já por portaria, eu tenho abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidades. Eu tenho aí instituição e extinção de grupos de trabalho, atos disciplinares de servidores municipais, designação para função gratificada, outros atos que, por sua natureza e finalidade, não sejam objetos de lei ou decretos. Então, é lógico, se é objeto de decreto, não pode ser portaria, de lei também não pode. E aí, no caso de portaria, aí, alguns pontos também, como o contrato trata aí do servidor, tá certo? Algo aí envolvendo os funcionários da prefeitura. Já em contrato, eu tenho os casos de admissão de servidores para serviço de caráter temporário, execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei. Tá? Já no quarto aí, só para confundir a gente, ele vem com decreto sem número, provimento e vacância de cargos públicos e demais atos individuais, também fala um pouco aí dos servidores. Decreto sem número também falam de lotação e reputação de pessoal. Beleza? Então, aí no decreto, deixa eu voltar aqui para a gente entender. No decreto numerado aí, a gente vê que não fala de servidor. Tá? Então, é uma maneira de eu guardar. Já no decreto, passei muito, sem número, tá? Então ele já fala mais do servidor. É uma maneira de você distinguir aí o numerado do não numerado. O parágrafo único fala que os atos constantes, dois incisos 2 e 3 deste artigo poderão ser delegados. Então, ó, portaria, tá? E contratos poderão ser delegados. Seção 4 das proibições. Então, aí as proibições do prefeito, vice-prefeito, vereadores, servidores municipais, artigo 100, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por patrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo até o segundo grau, ou por adoção, não poderão contratar com o município, subsistindo a proibição até 6 meses após fim das respectivas funções. Então, se o mandato dele termina em dezembro, deverão passar 6 meses para que ele ou essas pessoas ligadas a ele aí contrate com o município. No parágrafo único, não se inclui nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. Então, aí há essa exceção. No artigo 101, a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecida em lei federal, não poderá contratar com o poder público municipal, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Tá? Então, aí falando de pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social, não poderá contratar com o município. Ponto importante para você guardar. Seção 5 das certidões. Artigo 102. A Prefeitura e a Câmara são obrigados a fornecerem a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, ok? Certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar sua expedição. No mesmo prazo, deverão atender às requisições judiciais se outro não for fixado pelo juiz. Então, o prazo aí é de 15 dias para a expedição de certidões de atos, contratos e decisões. Parágrafo único. As certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pelo secretário da Administração da Prefeitura, exceto as declaratórias de efetivo exercício do prefeito, que serão fornecidas pelo presidente da Câmara. Então, vamos lá.
Certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas por quem? Pelo secretário da administração. Tá? Já falando das certidões declaratórias de efetivo exercício do prefeito, serão fornecidas por quem? Pelo presidente da Câmara. Ok? Fizemos uma distinção aí. No capítulo 3, a gente entra nos bens municipais. A quem cabe a administração dos bens municipais? Ao prefeito, tá? Mas aos bens utilizados pela Câmara, que a gente fala do poder legislativo, já é de competência da própria Câmara, ok? Artigo 105 fala dos bens patrimoniais e como eles serão classificados. Aí nos dois incisos eu tenho classificação pela natureza e em relação a cada serviço. Então, classificação dos bens patrimoniais do município serão pela natureza do bem e em relação a cada serviço, tá? Aquele bem terá o fim. Artigo 106. Alienação dos bens municipais. Aí a gente vai passar por uma distinção dos bens que são móveis, dos bens que são imóveis, ok? Para a gente entender como eles serão utilizados. Então, olha lá. Alienação dos bens municipais, subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerão às seguintes normas. Primeiro, os bens imóveis dependerão de autorização legislativa e concorrência pública, que será dispensada nos casos de doação e permuta. Ok? Ah, é necessário, depende de autorização legislativa e concorrência pública, beleza. Mas haverá dispensa se for o caso de doação ou permuta. Bens imóveis. Nos bens móveis, depende apenas de que? Concorrência pública. Também será dispensada, como nos bens imóveis, nos casos de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante e será justificado pelo executivo. Então, nos casos de bens móveis. Tá? No artigo 107, o município, preferentemente a venda ou doação de seus bens móveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública. Então, beleza. Vem comigo aqui, ó. Estamos falando de bens móveis. Então, quando a venda ou doação dos bens móveis, primeiro, ele deverá ter o quê? Prévia autorização legislativa, concorrência pública, e será outorgada a concessão de direito real de uso. Tá? Então, isso aí vale a pena pontuar também. No parágrafo 1º, a concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Tá? Sempre buscando interesse público, pessoal. Não esqueçam disso. A administração, qual o fim dela? Qual o fim que eu digo não de término, né? Qual o objetivo? Tá? É o interesse público. Aparece às vezes que é o interesse das pessoas que estão lá dentro, mas não é o interesse da totalidade, é o interesse público. Ok? Parágrafo 2º. A venda aos proprietários de imóveis lenheiros de áreas urbanas remanescentes e inaproveitados para edificações resultantes de obras públicas dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativas, dispensada a licitação. Até facilita. Artigo 108. Os imóveis doados pelo município às pessoas carentes somente poderão ser alienados depois de decorrido o prazo de 5 anos. Então, foi doado lá. As pessoas comprovadamente carentes. A alienação só poderá ocorrer depois de 5 anos. Tá? E deverá ser comprovada a ocupação pela respectiva família.
Artigo 109, aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia autorização, prévia avaliação e autorização legislativa. É lógico, vamos lá. Quando há a compra de um imóvel, ele realmente deverá ser avaliado para saber se vale o valor que está sendo negociado, tá? E após essa avaliação, deve ter a autorização da Câmara, tá? E para aquisição de bens imóveis, ou por compra ou permuta. Artigo 111. O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante cessão ou permissão, a título precário, por tempo determinado, conforme interesse público o exigir, e através de decreto do prefeito municipal. Ponto importante aqui, que essa cessão ou permissão terá título precário. O que é título precário? É aquele que não tem força, que ele pode ser a qualquer momento finalizado pela administração pública, tá? E aí, com interesse público, tá? E também através do decreto do prefeito municipal para cessão ou permissão para uso de bens municipais. Parágrafo 1º. A cessão de uso de bens públicos de uso especial e dominiais, esses dominiais aí são aqueles que não são públicos, né? São fechados, não poderão ser negociados particular, enfim. Dependerá de lei e concorrência e será feita mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. Tá? Aí a cessão de uso dos bens públicos. O uso, tá, pessoal? Parágrafo 2º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser otorgada para finalidades educacionais e culturais, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa. Tá? Então, aí, uso comum, a gente tem praça, né? tem vias públicas. Então, dependerá aí a concessão administrativa de bens públicos para uso aí de uso comum, que eu citei agora, depende de autorização legislativa. Artigo 112. A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos, campos de esporte, cemitérios, serão feitos na forma da lei e regulamentos respectivos. Aí, de forma objetiva, não tem muito o que explicar, veio bem objetivo, né? Artigo 113. Todo cidadão causar prejuízo ao município deverá, após ser considerado culpado pela justiça, ressarcir ao mesmo o valor dos danos, seja em obras ou moeda corrente. Botei isso daí porque eu não observei em outras leis orgânicas. Isso aí é o justo acontecer, né? Se tem lá um bem que é de todos e tem alguém depredando esse bem, ele deverá ser punido, no mínimo, com pagamento do que ele estragou, né? Destruiu. Capítulo 4 das obras e serviços municipais. Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo, no qual obrigatoriamente conste, até porque se existe uma obra, uma intenção de fazer algum empreendimento para o município e não tiver uma elaboração do plano, no mínimo, nós poderemos ter aí prejuízos para o município, para os cofres do município. Então, por isso que depende obrigatoriamente desse planejamento. Tá? No inciso 1º, que a realização da obra pública municipal deverá estar adequada ao plano diretor, ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias, salvo em casos de emergência, que aí, no caso de emergência, é dispensado. Tá? A gente já viu aí em vários casos de municípios que tem uma calamidade pública, ele dispensa porque demanda de uma ação imediata. Não vai ficar esperando lá. Não tem como ele prever, tá, e colocar no plano diretor que vai precisar de um exemplo aqui, tá? Construir uma ponte porque teve uma chuva absurda e
inundou o município todo. Aí, como que ele vai prever isso? Não tem como. Então, nos casos emergenciais, são dispensados. Os prazos para o seu início e conclusão, acompanhados da respectiva justificação. Tá? Então, tem que ter início e fim, pelo menos os prazos dentro, né, daquele planejamento. Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo caso de extrema urgência, serão executados sem prévio orçamento de seu custo. Isso aí, ó, prévio orçamento do custo, tá? Mas ele botar ali certinho que vai dar lá, até os centavos não tem como. Artigo 115. As diretrizes para a elaboração do plano diretor relativamente às atividades rurais serão estabelecidas por um Conselho Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento a ser criado por lei, com representantes de produtores e trabalhadores rurais. Então, a gente falando de conselho aí, a gente está falando de autarquia. Então, ó, como a gente viu, é criado por lei. Artigo 116, o município manterá diretamente e indiretamente através de concessão um serviço integrado de limpeza urbana, coleta, tratamento, enfim, tá? O município, com certeza, ele pode pegar esse serviço aí e ceder através de concessão para um particular. A gente vê em muitos municípios aí que não é o próprio município que faz a coleta. Ele vai lá e dá essa concessão para um particular. Então, ele pode fazer diretamente ou indiretamente. Mas aí será que é através de concessão? Artigo 118. O município, através das entidades de administração indireta, no exercício da atividade econômica, não poderá gozar de privilégio fiscal não extensivo ao setor privado, sujeitando-se às normas e critérios adotados para a iniciativa privada. Artigo 119. A permissão de serviço público a título precário, já falei o que é, será outorgada por decreto do prefeito. Então, primeiro ponto, pessoal, permissão de serviço público, título precário, e é outorgada através de quê? Decreto do prefeito. Após o edital de chamamento de interessados para a escolha do melhor pretendente, tá? E a concessão ela é feita por autorização legislativa, que deverá ser mediante contrato precedido de concorrência pública. Professor é cheio de regras, sim. Mas aqui eu pontuando, você vai conseguindo no seu material também, revendo as aulas e fazendo essa distinção, que é importante para a nossa prova. Parágrafo 1º. Serão nulas de pleno direito as permissões e concessões, bem como quaisquer outros ajustes feitos em desacordo com estabelecidos neste artigo. Tá? Então, o que for feito por fora, tá? Ou fora dos ajustes do artigo aqui, deverão ser nulas, de pleno direito e permissões, beleza? Parágrafo 3º. O município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem suficientes para atendimento dos usuários. Por isso que é título precário, tá? Por isso que é feito lá dessa forma. Porque aí, se não está prestando serviço como tem que ser prestado, aí o município pode retomar. Parágrafo 4º. As concorrências para a concessão de serviço público deverão ser precedidas de publicidade em jornais e rádios locais, inclusive em órgãos de imprensa da capital do estado, mediante edital comunicado resumido. Claro, né? Para uma concorrência ser limpa, com o fim de concessão de um serviço público, deverá ter a publicidade. Isso é fundamental. É porque quem quer concorrer, quer saber como vai funcionar. O artigo 120 diz que as tarifas de serviços públicos deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo-se em vista a justa remuneração, pois isso aqui cai bem, tá, pessoal? Então, é um artigo curto,
mas ele é interessante, ele pode jogar aqui os serviços públicos deveriam ser fixados pelo legislativo, confundir a gente, porque aparece muita coisa aqui que depende da Câmara. Então guarda isso aí, tarifa de serviços públicos. Quem fixa essas tarifas é o executivo, tá? E ele vai sempre visar a justa remuneração, ok? Artigo 121. Nos serviços, obras e concessões do município, bem como nas compras e alienações, será adotada a licitação, nos termos da lei. Isso aí você já deve ter ouvido falar, pô, o município tem que licitar, né? O que é licitar? Ele vai pegar ali, abrir, né, para que as pessoas interessadas possam, de alguma maneira, concorrer, correto? Por isso que ele vai licitar. Artigo 122. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União, ou entes particulares, bem assim, através de consórcio com outros municípios. Ok? Então, aí, obras e serviços poderão ser através de convênio, tá? Com o Estado e União, ou até mesmo entes particulares. No artigo 124, compete ainda ao município manter e legislar sobre a organização e prestação diretamente ou sob regime de concessão ou permissão dos serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Bom, isso aqui é o seguinte: quando o município ele pode prestar esse serviço diretamente, mas se for prestado pelo município, provavelmente será de forma gratuita. Quando ele passa essa concessão ou permissão para uma empresa de ônibus, que é o exemplo que a gente está dando aqui, certamente haverá aí a cobrança da passagem, tá legal? Mas ele pode ser cedido diretamente ou indiretamente. O que importa para a gente aí analisar é que será, se for, tá? Se não for diretamente, será em regime de concessão ou permissão. Tá? Artigo 125. Os concessionários ou permissionários de serviços públicos municipais sujeitar-se-ão à regulamentação específica ao controle tarifário do município. Artigo 127. O poder concedente, quando da contratação dos serviços de transporte coletivo de passageiros em regime de concessão ou permissão, deverá planejar e estabelecer quadros de horários que atendam às necessidades dos usuários, fiscalizar o cumprimento pelas empresas operadoras, não impor obrigações acessórias que venham onerar o custo do sistema de transporte. Tá? A empresa ela arrecada, mas tem um custo. Então, cabe ao município também, tá, não impor cobranças excessivas. Tá legal? Esse é um rolzinho aí, mas tem outros pontos elencados que você poderá dar uma olhada e ouvir aí no audiobook. Já no artigo 128, vencido o prazo de concessão ou permissão, desde que cumpridas as normas de operação de serviço e a idoneidade econômica financeira das empresas operadoras, poderão as mesmas ser prorrogadas por sucessivos períodos, mediante o quê? A autorização legislativa. Agora aí sim entra a Câmara. Tá legal? A concessão de qualquer tipo de gratuidade no transporte coletivo urbano, transporte coletivo municipal, transporte coletivo de táxi e veículos de aluguel somente poderá ser precedida mediante lei municipal de iniciativa do poder concedente que contenha um suporte financeiro para custeá-la. Tá? Falando aí um pouquinho da forma de gratuidade nos serviços de transporte coletivos públicos, ou dos transportes coletivos, perdão. Bom, chegamos ao fim da aula, tá? Vamos à nossa questão da aula. Lembrando a você, se inscreva, tá? Se inscreva em nosso canal, você vai nos ajudar pra caramba. Por que eu estou falando isso? Aqui a gente está tentando cercar a nossa disciplina de todas as formas. Tem as aulas aqui comigo, que eu pego alguns pontos relevantes, comento, né? São aqueles pontos mais sensíveis. Tem o audiobook que você vai poder ouvir no carro, no ônibus, enfim, na academia, em casa, tá? Que aí vai do primeiro artigo até o último. E nós também vamos lançar o e-book de questões.
São 100 questões, tá? Com gabarito, referências, explicações, para você chegar na sua prova preparado, legal? Para acertar todas as questões das leis municipais. Por hora, vamos à questão, pausa o vídeo e responde, a gente já volta com o gabarito. Beleza? Voltamos aí. O que ele pede, ó, baseado na lei orgânica de Montes Claros, aponte a alternativa correta. Primeiro, vai lá em correto, sublinhe, para você não se confundir. A letra A. As tarifas de serviços públicos deverão ser fixadas pelo Legislativo, tendo-se em vista a justa remuneração. Opa, vamos dar uma olhada aqui. O artigo 120 nós vimos. Quem fixa as tarifas de serviços públicos é quem? É o Executivo e não o Legislativo. Então, a primeira questãozinha, alternativazinha aí está incorreta. Bora analisar a B. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização do chefe do Executivo. Pessoal, nós vimos lá, até chamei a atenção de vocês no artigo 109. Quando a gente falar de aquisição de bens imóveis, depende de autorização de quem? Da Câmara. Então, é autorização legislativa. Não é autorização do chefe do Executivo, tá? Que aí seria autorização do prefeito. Não é. Tá? Então, também está incorreta a letra B. Já a letra C diz o quê? Alternativa C. Cabe ao prefeito de administração os bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Ó, pessoal, certinho. Referência ao artigo 103. Redação certinha é o nosso gabarito. Vamos dar uma olhada aí na letra D. Ah lá, o município, preferentemente, a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso. Beleza. Mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública. Pessoal, belezinha? Só que a gente aqui está falando de quê? Bens imóveis ou bens móveis. A questão, ela é bem sensível, porque ela traz bens imóveis, tá? E não é. Nesse caso aqui, venda, adoção de bens móveis. Olha aqui, ó, artigo 107. Bens móveis será outorgado concessão de direito de uso real mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública, tá? Então, nosso gabarito aí é a letra C, beleza? Bom, terminamos a nossa aula. Eu te agradeço muito por estar aqui comigo, você ter essa disposição em querer aprender também, tá? Então, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, já compartilhe nosso conteúdo e deixa aquele like, que assim você estará sendo grato a nós, ao universo e a você mesmo, né? Que a gente disponibiliza esse conteúdo para que você faça uma boa prova, ok? Bom, IASE, trabalhando para a sua aprovação, tá? Aqui na descrição a gente está deixando aí todas as redes sociais, lá ó, o direcionamento para o audiobook. E ó, bom estar com você. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Tchau.